dia, senhoras e senhores, população de Quiçaense. Estamos aqui hoje para apresentar o segundo quadrimestre, a audiência pública do segundo quadrimestre de 2022, onde apresentaremos de uma forma resumida as execuções orçamentárias de janeiro a agosto, das receitas e despesas e o resultado fiscal desse período. Como já é de procedimento, de conhecimento de vocês que já vêm acompanhando, isso está baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal, onde nós identificaremos aqui os artigos para o conhecimento de vocês. A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da administração pública. Ela propicia o contribuinte a troca de informações com o gestor público, bem assim o exercício da cidadania. O motivo, como eu já falei, é para atender a legislação fiscal, o parágrafo 4º do artigo 9º, assim como o parágrafo 3º do artigo 3º da Lei Complementar 101/2000, que diz: a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente e que se previne riscos e corrige desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. O artigo 9º, parágrafo 4º, diz que os meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo, no caso aqui a Prefeitura de Jiquiriçá, demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, nesse caso, o segundo, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 3º do artigo 66. Essa comissão é a comissão da Câmara de Orçamento. Nós iniciamos com a parte da receita, da execução da receita, onde nós temos de janeiro a agosto uma previsão de receita corrente de R$ 49.260.941,65 e uma receita de capital de R$ 1.726.058,35, totalizando um orçamento para 2022 de R$ 50.987.000. A arrecadação nossa já tem um diferencial. Nós já estamos de receita corrente em R$ 53.874.000, ou seja, 109,87% superior ao orçamento, e R$ 2.495.000 de receita de capital, que dá 144,59%. Ou seja, do total orçado, nós já estamos 110% acima do que foi orçado para o orçamento de 2022 das receitas. Isso até agosto. Esse gráfico ele demonstra aí uma forma, só para evidenciar, entre as receitas previstas e as receitas arrecadadas, tanto corrente quanto de capital. A composição da nossa receita corrente, ela vem de tributária, patrimonial, receita de serviço, as transferências correntes, que se vocês observarem corresponde a 89% desse valor arrecadado, e as outras transferências correntes, que é o acúmulo de todas as outras receitas. Ou seja, dos 53 milhões, nós temos essa distribuição aí, que são as receitas que arrecadam o município. Da receita de capital, ela é única, porque ela é transferência através de convênios, de contratos, de parcerias, que é esse valor que está aí. Totalizando, dá o valor nosso arrecadado, tanto de receita corrente, quanto de receita de capital. Esse gráfico ele demonstra uma forma aí de arrecadação, onde nós tivemos a receita corrente superior à receita de capital, e nós vemos aí, só para ficar fácil a identificação. Dessas receitas arrecadadas, da receita tributária e da receita e das transferências constitucionais, daqueles 56 milhões lá, nós dividimos aqui entre receita tributária. As principais receitas que o município tem é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e o IRF, que é o Imposto Retido na Fonte, que foi 114 mil, onde totaliza com as demais receitas, IPTU, ITBI, as taxas e contribuições, 807 mil. Das transferências constitucionais, nós temos aí o FPM e o Fundeb, as principais receitas, ou seja, quase, como se diz, pareias, as receitas. Fora essa, nós temos as receitas do SUS e as demais receitas, que entra aí o Ação Social, o FNDE, e totaliza esse valor arrecadado. Aí é um gráfico mostrando que a maior receita do município, o ISS, e uma das maiores receitas de transferência
é o FPM e o Fundeb. Esse resultado primário de janeiro a agosto, ele nos dá a seguinte situação. Das receitas primárias líquidas, tinha uma previsão de 50 milhões 904 mil e fração e uma despesa primária de 50 milhões 680 mil e fração, dando resultado de 223 mil. O realizado, o que ocorreu de fato, é o seguinte: nós tivemos uma receita primária de 55 milhões 434 mil e fração e uma despesa de 41 milhões 884 mil e fração, que totaliza 13 milhões e um resultado primário de 13 milhões 550.757,42. As despesas executadas, entramos agora na parte da receita. Do totalizado de 50 milhões 987 mil, nós temos fixado no orçamento 45 milhões 868 mil e fração de despesas correntes, que são aquelas despesas que mantêm a máquina, folha, frota, combustível, SUS, hospital, postos de atendimento, medicação, então está tudo aí. E as despesas capitais nós tínhamos 4 milhões 908 mil. Totalizando, a reserva de contingência de 210 mil, que totaliza o total do orçamento de 50 milhões 987. Executado, nós tivemos despesas correntes 34 milhões 675 mil fração e a despesa de capital 7 milhões 211 mil fração, que vai totalizar aquele valor lá que apresentamos. Ou seja, do total fixado da despesa, executamos 82,15% até agosto. Onde tivemos aqui esse gráfico que vai demonstrar de forma clara assim, o que foi que tivemos de despesas fixadas e tanto a corrente quanto a de capital, onde foi o fixado e o executado, comparativo. A participação das despesas sobre a receita, ou seja, o que nós tivemos de receita sobre as despesas que uma ficaram sobre a outra. Então nós tivemos de receitas correntes 53 milhões 874 mil frações e de despesa 34 milhões 675, ou seja, 64,36. Da despesa de capital, nós tivemos uma receita orçada de 2 milhões 495 mil fração e uma despesa de 7 milhões 211 mil, totalizando 288,95. Essa despesa de capital, ela pode ser maior do que a receita? Pode, porque o gestor ele pode utilizar o recurso que tiver disponível do próprio município, que é o chamado recursos próprios, para aplicar em despesa de capital. É a ponte, é a estrada, é a escola, o que for construir, a biblioteca, o que for construir, ela fica nessa despesa de capital. Então, ou seja, da receita recebida no ano até agosto, nós tivemos 74,31% aplicado. Nós temos aí agora o comparativo entre receitas correntes e despesas correntes, receita de capital e despesa de capital, que é só um gráfico demonstrando, e nós temos agora a nossa dívida consolidada, exercício anterior, 2021, e os dois quadrimestres, janeiro a abril, maio a agosto, onde no segundo quadrimestre tivemos 12 milhões de dívida, 937 mil fração, uma dedução que são o saldo que temos disponível no caixa, 19 milhões 212, ou seja, nos dá um saldo, uma dívida consolidada, que na verdade aí não é dívida, aí já é saldo positivo, de 6 milhões 281 mil. A receita corrente líquida do município foi de 76 milhões, acumulada, né? Acumulada dos últimos 12 meses, 76 milhões 236 mil fração, e o limite definido no Senado, 91 milhões 483 mil. Ou seja, o percentual da dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida é de negativo 8,24, ou seja, isso é um ponto positivo para o município, não negativo. Ele está negativo, nesse caso é positivo, é favorável. Nossa dívida consolidada no quadrimestre, que é o resultado nominal, nós temos 15 milhões do exercício anterior, né, foi esse total, e até o quadrimestre, o segundo quadrimestre, agosto de 2022, essa dívida consolidada ela reduziu de 15 para 12 milhões, através dos saldos que nós tivemos, que já foi apresentado no slide anterior, e essa é a dívida consolidada, onde ela era de 7 milhões 402 e hoje ela fica menos. Lembra que eu falei que o menos nesse caso é favorável?
Por quê? Porque ela bate o que tem de dívida e ainda fica com esse resultado aqui. Ou seja, o resultado nominal hoje é superavitário, aí no caso de 3.884.000. O nosso comparativo de dívida fiscal, essa aí é só um gráfico mostrando a vocês como é que estava, como é que está. E aí nós entramos nos índices. Índice de pessoal, nosso primeiro índice, que é o índice que ela está lá também definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, do artigo 21 ao artigo 23. Hoje o município de Jiquiriçá, até o segundo quadrimestre, ele tem 34,48% do índice de pessoal. A educação, ela está negativa em 3,15%, significa que ainda falta uma aplicação vantajosa e favorável para os gastos. Esse é o que deve o mínimo e o que for aplicado. O Fundeb, nós estamos com 37,99%, ou seja, nós temos esse percentual ainda a ser alcançado. Esse gráfico também é só para demonstrar. E na saúde, estamos com 4,63%. Perdão, estamos com 11,97%. Saúde, é o 15%. Ou seja, pouco mais de 3,3% para a gente chegar nos 15%. Esse gráfico também é apenas aplicativo. E com isso a gente encerra nossa apresentação da audiência pública do segundo quadrimestre de 2022. Colocamos à disposição toda a documentação que já fica no site, no Diário Oficial, já tem lá o link que vocês podem ter acesso, como também, caso necessite de alguma dúvida, que entrar em contato com a ouvidoria da Câmara, da Prefeitura, para solicitar informações, a gente está à disposição. Bom dia.